Olá, produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Você está comigo aqui no podcast Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Ela é empresa líder no segmento agrícola. Estou falando da Syngenta, que tem como missão melhorar a sustentabilidade, qualidade e segurança na agricultura por meio da ciência de ponta e soluções inovadoras. Inaugurou recentemente uma estação experimental na cidade de Olambra, na região metropolitana de Campinas, aqui em São Paulo. É a primeira unidade da empresa no mundo a se tornar autossuficiente na geração de energia elétrica limpa. Para falar sobre o Plano de Agricultura Sustentável, meu convidado do podcast Agrotalk de hoje é Guilhermo Carvajal, líder de sustentabilidade da Syngenta para o Brasil e América Latina. Durante mais de 18 anos, Guilhermo acumulou experiência em assuntos corporativos, governamentais, comunicações, acesso a mercados e sustentabilidade em vários setores. O currículo do Guilherme é extenso. A gente vai falar um pouquinho também sobre a experiência dele, mas eu chamo ele agora aqui para integrar esse podcast com a gente. Guilhermo, seja bem-vindo aqui ao Agrotalk. Muito obrigado, Manja. Muito obrigado pelo convite e é uma honra aqui poder acompanhar vocês. Guilherme, eu vi no seu perfil que você é graduado em Ciência Política e Assuntos Internacionais pela Universidade Javeriana, em Bogotá, na Colômbia. Como que foi esse processo? Como que foi o seu mestrado? Conta um pouquinho para a gente, nesse início de podcast, sobre a sua história. Olha, é bem interessante porque eu sempre falo que eu cheguei no setor agrícola por uma relação custo-benefício. Então, eu tive que fazer uma escolha, fechar minha faculdade para fazer o estágio. E aí tive uma oportunidade para trabalhar com uma ONG, estava fornecendo uma oportunidade laboral para mim. E depois tive uma oportunidade para trabalhar com um professor de economia que ofereceu para mim uma vaga de trabalho com uma agência de cooperação internacional. A diferença entre a uma e a outra era que a agência ficava a 3 ruas de minha casa. Então, para mim, era melhor começar a fazer esse trabalho lá que ter que pegar 3 ônibus e ir para outro trabalho. Ao final, esse trabalho foi focado em como acompanhar pequenos produtores para fazer conversão de culturas na Colômbia que eram culturas ilícitas por culturas lícitas. E esse foi o início de todo o meu trabalho e minha conexão, minha ligação inicial com a agricultura, e aí começou a jornada. E é uma jornada encantadora, né, Guilherme? Porque você lidar com o produtor rural, a gente aprende todo dia uma coisa nova, não é verdade? Total, e não só isso, o que eu mais gosto é você ver no dia a dia que você consegue literalmente mudar as vidas dessas pessoas com coisas muito pequenas. E isso para mim gera um conforto muito grande, não só profissionalmente, sino pessoalmente. Eu acho que dá muito valor para aquilo que nós fazemos aqui agora dentro da Syngenta. Sim, então vamos falar sobre esse plano de agricultura sustentável ligado à redução da intensidade de carbono das operações da empresa. Eu sei que vocês têm um plano aí até 2030, então dentro deste plano, uma das mais recentes ações está ligada a essa estação experimental da Syngenta em Olambra. Você pode contar para a gente sobre os objetivos dessa estação, o que ela faz? Sim, com certeza. Nossa estação experimental de Olambra é nosso site experimental para trazer nossas tecnologias, trazer tudo aquilo que acontece em diferentes partes do mundo, testar aqui no Brasil, entender se fazem sentido ou não fazem sentido para a agricultura brasileira e entender se tem coisas que têm que ser adaptadas para ajustar elas para nossa agricultura aqui no Brasil ou nossa agricultura incluso no trópico. Então, isso é um ponto bem importante porque aqui nós juntamos essa parte de tecnologias
e temos mesmo dentro da estação o nosso Seed Care Institute, que é nosso Instituto de Tratamento de Sementes, que é um instituto aberto para o público geral, para nossos clientes, para eles ir a testar o tratamento que está sendo feito para suas sementes, ir a entender um pouco mais sobre esse tipo de tecnologia, como essa tecnologia contribui em sua produtividade. E tudo isso é um serviço que a Syngenta fornece para todos os agricultores, para que eles consigam realmente entender como através de nossas tecnologias eles podem ter uma maior produtividade e podem ter maior sucesso em sua labor. E a cidade de Olambra, uma curiosidade, foi escolhida por causa do seu clima? O clima faz um fator importante. Eu acho que Olambra tem não só aquela cercania com uma mega cidade como São Paulo, sino que tem para mim, faz uma conexão muito boa entre o setor rural com a cidade e você consegue trazer de forma pronta ou de forma rápida esse tipo de soluções tanto para o agricultor como para a cidade que demanda mesmo de nossos produtos. Então, só para lembrar que nós temos produtos tanto para o setor rural como para alguns serviços a nível urbano. E qual a capacidade de geração de energia dessa estação, Guilhermo? E quanto que vocês estão deixando de emitir de CO2? Nós fizemos a instalação de mais de 1.000 módulos fotovoltaicos na estação. Com essa capacidade, nós conseguimos ser 100% autossuficientes de energia como estação. Isso equivale a deixar a gerar aproximadamente 52 megawatts por mês. Y eso es un poco, eso es dejar casi que 600 toneladas por año de emisiones, que no es un poco más de 600 toneladas por año de emisiones que estaríamos dejando de emitir, ¿sí? Sim. E eu estava pesquisando sobre esse plano sustentável de agricultura e eu vi que a Syngenta se comprometeu a investir 2 bilhões de dólares em agricultura sustentável até 2025. Faltando, assim, poucos anos, né, para findar esse período todo, o que foi feito até agora para auxiliar os produtores rurais a enfrentar essas mudanças do clima? Conta um pouco para a gente onde que vocês estão, aonde vocês pretendem ainda chegar até 2025. Nós estamos hoje, este trabalho que foi feito na estação de Olambra é o primeiro de uma série de investimentos que a companhia está fazendo, sim? Nós lançamos, se você lembra, lançamos esta segunda onda do plano da agricultura sustentável agora no 30 de junho, mas já está sendo feito dentro de todos os times dentro da Syngenta, tanto no lado de pesquisa e desenvolvimento como na área de logística. Están siendo oleadas unas oportunidades muy interesantes y trabajos que ya están siendo feitos tanto en nuestro site de Paulínia, en Campinas, como en otros sites aquí en Brasil, oleando oportunidades que tienen que ver no solo con procesos que están siendo feitos hoy para hacerlos de forma diferente, donde nos consigamos ter ese gano en reducción de emisiones, mas puede ser mesmo temas que estamos explorando con parceiros de nuestra cadena, parceiros de nuestra cadena de abastecimiento, porque todo joga como parte de una sola cadena y nos precisamos de ellos para ter nossos resultados e ter nossos impactos positivos em nossas operações. Guilhermo, eu acredito que vocês vão ainda colher todos esses resultados da estação experimental e eu queria saber se vocês pretendem inaugurar outras estações como esta em outras cidades brasileiras, porque o Nordeste tem um potencial muito grande para a geração de energia solar, né? E eu queria saber se vocês pretendem ampliar essa ideia da estação experimental para outras cidades. Isso hoje não...
Pessoalmente, tenho que falar que não tenho informação sobre se temos um plano estruturado já para isso. O que eu sim posso falar hoje é que nós já temos diferentes sites, não só tipo como o que temos em Olambra, sino temos sites de pesquisa de sementes, de outras variedades, onde este tipo de trabalho está sendo revisto para garantir que ações como as que foram implementadas em Olambra sejam replicadas em outros sites. Bacana. Vamos falar agora um pouquinho dos projetos que envolvem o programa Caminhos do Agro. O estado de São Paulo é um dos exemplos fortes de produção agrícola, né? E até antes da pandemia, se concentravam os maiores eventos presenciais do agronegócio. O setor hoje responde por 15% desses empregos formais do estado de São Paulo e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. Então, trata-se aí do maior produtor mundial de cana-de-açúcar, etanol, citros, além da gente pode destacar também a produção de hortaliças, café aqui em São Paulo e frutas também, entre outros. O que motivou a Syngenta a apoiar este programa planejado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento? Olha, tem uma ligação muito importante. Primeiro, por aquilo que você já falou sobre a importância natural que tem São Paulo como estado em agricultura brasileira. 20% do PIB já é um valor muito importante e nosso negócio está rodando aí de forma natural, sim? Tem outro ponto que é fundamental e é nosso plano de agricultura sustentável. Temos compromissos que são compromissos, vou falar, muito desafiadores, onde a Syngenta sozinho não vai conseguir fazer ou dar conta deles. Sim? Nós precisamos de parcerias, precisamos de trabalho em conjunto e por isso o quarto compromisso, o quarto pilar desse plano é precisamente parcerias de impacto. Nós precisamos trabalhar em conjunto porque a Syngenta não tem todas as respostas. Syngenta precisa do conhecimento de outras instituições públicas e privadas para construir essas soluções. Então, a Secretaria de Agricultura é um parceiro natural. Nós precisamos realmente entender qual é a agenda de trabalho deles, precisamos entender onde nós podemos realmente criar essas conexões com nossa agenda e precisamos que eles tenham visibilidade de nossa agenda para realmente fazendo esse trabalho em conjunto é onde nós acreditamos que poderíamos ter o maior impacto possível e ao final o benefício é de todos, é benefício para nosso plano de agricultura sustentável, benefício para a agenda de agricultura da Secretaria e benefício para a sociedade em geral que mora aqui no estado de São Paulo. Sobre os avanços e compromissos da Rede de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta e o SAF. A Associação Rede, né, de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta é formada e cofinanciada por diversas empresas. Você até comentou que vocês trabalham em conjunto também com instituições, tem a Embrapa, a Syngenta é uma delas. Eu queria que você explicasse, então, para o produtor rural que está nos ouvindo nesse momento, sobre o objetivo dessa rede de integração lavoura, pecuária e floresta. O objetivo principal da rede é precisamente fomentar a integração de sistemas de rotação dentro dos processos de produção, tanto de carne como de leite aqui no Brasil. Nós temos já desde 2012, de forma consistente, estamos fazendo um trabalho onde já hoje temos mais de 15 milhões de hectares com sistema de integração, seja qualquer dos 4 sistemas que temos hoje, com pecuária, com floresta, lavoura, tem diferentes sistemas e como entre eles interagem. E lo que estamos fazendo hoje dentro da rede LPF é trabalhando um sistema de certificação dos pecuaristas para que eles consigam ter uma qualificação e com essa qualificação eles conseguir através do SAF que um sistema de financiamento que nós geramos para que essa pessoa
de acordo com essa qualificação, vai ter acesso a uma taxa de crédito melhor, de acordo o maior número de práticas de conservação, o maior número de práticas de integração que ele consiga mexer dentro de sua fazenda, ele vai ter uma melhor taxa e com isso ele vai conseguir com certeza não só ser mais sustentável em sua produção, sino que ele vai conseguir gerar uma menor pegada de carbono e com isso vai ter outros benefícios relacionados a emissões de carbono. Então, toda essa fórmula em conjunto faz parte dessa ferramenta que foi desenvolvida pela Regi para fornecer um serviço de financiação. Hoje nós estamos comprometidos em implementar com mais de 900 produtores, impactar um total de 90.000 hectáreas, com cerca de 68 milhões de dólares que já foram procurados, já foram conseguidos a nível internacional para implementar e fomentar esses sistemas de rotação com a certificação que estaríamos fazendo através da Regi. E esses produtores estão espalhados em diversos locais do Brasil. Eu vi que tem gente no Cerrado também, né? Tá espalhado realmente em todo o Brasil. Nós temos hoje o interesse nosso, realmente nós acreditamos que a agricultura brasileira tem muito espaço ainda para crescer, tem muito espaço para sua expansão e ela consigue realmente ser gerada de forma natural sobre essas áreas que hoje o Brasil tem já abertas, disponíveis para esse tipo de processos. Eu quero falar um pouco sobre o SAF, que você comentou agora, pelo que você nos disse. Os agricultores brasileiros, então, que adotam as estratégias de integração lavoura, pecuária, floresta, a ILPF, terão acesso, então, a linhas de crédito facilitadas, né, de acordo com o nível aí de sustentabilidade das propriedades rurais. E aí eu queria que você, então, explicasse para a gente, e para o produtor rural, quais são os principais critérios que irão nortear esse programa de financiamento, o SAF? Isso é importante. Um produtor rural hoje, seja pecuarista ou seja produtor que ele quer entrar nesse processo do SAF, ele tem hoje, através de nosso website da Regi, ele consegue se cadastrar para solicitar que ele seja avaliado através da certificação. Então, vai ter um questionário que vai ser feito sobre sua fazenda, são mais de 120 indicadores que estão sendo monitoreados e através dessa qualificação que é feita através desses 120 indicadores, ele vai ter vai ficar em um nível com o qual ele vai conseguir evoluir vai ser uma pré-qualificação, sim? Para ele ter uma taxa específica. E com essa taxa, que vai depender, de que vai depender, que era a sua pergunta, era se ele está fazendo só uma rotação, ou está fazendo rotação, está fazendo tema de plantio direito, ou tem tema de labrança reduzida. Tem muitas coisas que são avaliadas se ele está implementando floresta ou não dentro de seu componente. Então, já quando você tem toda essa integração de todo esse olhar através desses 120 indicadores, você consegue falar para eles, olha, sua qualificação foi esta, mas se você faz estas 2 ou 3 ações, você consegue melhorar sua taxa para ter uma melhor opção de crédito e continuar implementando o seu processo. Então, Guilhermo, a partir do momento que ele é avaliado pelo SAF, esse produtor rural que utiliza a ILPF, ele vai poder pagar parte dos empréstimos por meio da emissão de créditos de carbono? Ele vai ter diferentes opções. Ele vai ter o processo, primeiro o processo vai ser 100% digital e vai ser em todo aquele processo de blockchain. Ele vai ter um prêmio de até 2% do valor tomado de crédito em formato, falam de cashback para o produtor, de acordo com a evolução que ele esteja apresentando nesse Trust Score, que é aquela tabela com a qual nós fazemos o mapeamento dos indicadores. Então, vai ter uma opção de retorno através desse processo
E na parte de pegada de carbono vai acontecer depois de um tempo, porque isso hoje não acontece de forma automática ou ano a ano. É um processo de longa data, de longa duração, onde se ele consegue manter essas condições, se consegue manter esse processo por mais de 10 anos, aí ele conseguiria ter como parte da rede um retorno através desse processo. Bacana. Guilherme, conta para mim, a gente teve agora um ano de 2020 um pouco difícil, porque a gente se viu no meio de uma pandemia que chegou no mundo inteiro, e isso impactou, é claro, o mercado como um todo, mas a gente começa a observar agora uma movimentação diferente, o agronegócio não parou, e eu queria que você falasse um pouco para a gente, aí dentro do seu departamento, o que vocês estão prevendo aí para o futuro? Como que vocês estão organizando o planejamento de vocês para os próximos anos? O 2020, sem dúvida, você me falou, foi bem desafiador. Eu acho que para muitos gerou uma transformação absoluta. Nossa área, principalmente a área de sustentabilidade, é uma área que geralmente trabalha muito perto ao produtor, muito perto ao dia a dia do produtor. Isso foi uma principal mudança. Nós já não conseguíamos ficar no dia a dia com eles, sino que tínhamos que fazer nosso trabalho de forma diferente. Eu acho que, afortunadamente, nós iniciamos no final do ano 2019 uma jornada de virtualização de muitos dos treinamentos que nós já fazíamos, e o Covid pegou no momento certo para nós, porque iniciou esse processo quando nossas plataformas já estavam estabelecidas. Então, o que fizemos foi uma adaptação, uma transformação rápida desse processo. Hoje nós temos nosso website, nossos treinamentos disponibilizados, com informação relacionada a nossas bulas, com todo disponível para que o produtor, seja qual seja o produtor onde ele esteja, ele tenha acesso a essa informação sem problema. Então, isso foi uma vantagem. Outro ponto foi já ligado mais aos eventos que nós fazíamos em campo, onde nós tivemos já que fazer um trabalho mais focado y de forma virtual, donde eso requirió otro tipo de plataformas, donde trabajamos con fornecedores para conseguir manter treinamentos com parceiros e manter um pouco a roda andando. E olhando 2021, eu pessoalmente acho que vamos ter um mix de aquilo que nós vivemos no 2021 como um anelo de voltar para o campo e estar um pouco mais perto dos produtores, que para mim, para nossa área, é um pouco nossa essência. Nós temos que entender, ficar do lado dos produtores, entender que é aquilo que estão seja sofrendo ou vivendo, para entender como Syngenta, sejam suas tecnologias ou sejam seus serviços, o conhecimento podem aportar para que ele consiga fazer aquilo que ele gosta de fazer de uma forma melhor ou mais sustentável. Ô Guilherme, eu costumo aqui no podcast Agrotalk fazer uma brincadeira já nesses momentos finais aqui, e eu escolho algumas palavras, 5 palavras, que ao longo do nosso bate-papo foram palavras marcantes, e eu queria te passar essas palavras e você me dizer, assim, de bate-pronto, um ping-pong, o que significa para você. Podemos começar esse ping-pong? Podemos sim, sem problema. Então vamos lá. A primeira palavra é qualidade. Qualidade para mim é nosso compromisso com o produtor. Sustentabilidade. É a estratégia de negócios nossa. Inovação. Inovação é o ADN da companhia. Autossuficiente. Autossuficiente, hoje é difícil falar de autossuficiência num mundo interconectado. E a última palavra é energia limpa.
Eu acho que é um futuro, é o futuro, é o presente e o futuro onde o Brasil tem uma potencial e uma oportunidade gigante. Olha, Guilherme, eu gostaria de agradecer muito o seu tempo, por você estar aqui conosco no AgroTalk, o podcast Agro da Climatempo. Eu acho que foi super interessante você trazer para a gente um pouco do seu conhecimento para o produtor rural. Eu digo que o podcast AgroTalk aqui faz um papel de estreitar esse caminho entre vocês, empresa, universidades, até o produtor rural, para que ele possa entender que tecnologia e inovação estão sendo feitas, mas que isso está chegando ao campo da forma mais rápida possível, é claro, para trazer para ele seguranças e qualidade. Então, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no AgroTalk. Muito obrigado a você pelo espaço e pela confiança para participar nesse espaço. Eu quero lembrar você, produtor rural, que está nos ouvindo agora, que nos dias 19 e 20 de novembro acontece o 6º Simpósio de Integração Lavoura e Pecuária e Floresta aqui do estado de São Paulo. As inscrições estão abertas, a realização é da Embrapa Pecuária Sudeste e da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. O evento será online das 16 às 19 horas pelo canal da Embrapa no YouTube. Guilhermo, eu te vejo numa próxima oportunidade aqui no AgroTalk, trazendo para a gente mais conhecimento, tá joia? Joia, obrigado. Até a próxima. Valeu.